Vamos continuar com as nossas histórias da Bíblia? Mas lembrando um pedacinho da nossa última história, lembrando que Isaac, ele orou 20 anos por Rebeca, porque Rebeca não podia ter filhos. E Deus deu para eles 2 filhos, 2 meninos, o Isaú e o Jacó. E eles eram diferentes. Isaú era ruivo, peludo, e Jacó tinha o corpo lisinho. E Jacó nasceu quase no mesmo horário de Esaú, porque quando Esaú nasceu, logo depois nasceu Jacó segurando no calcanhar de Esaú. Nós aprendemos com essa história que Deus ouve as nossas orações. E os meninos, eles estavam crescendo e eles eram diferentes também nos gostos, porque o Isaú, ele gostava de caçar, dos campos, ele se tornou um grande caçador e ele era o preferido do seu pai. Jacó gostava de ficar na tenda, cuidar do rebanho, cozinhar, ficava perto de sua mãe, por isso ele era o preferido de Rebeca. Eles foram crescendo e um dia Jacó estava fazendo uma comida deliciosa. E Esaú chegou do campo, da caça, cansado, com fome, e ele falou para Jacó: Jacó, me dá um pouco dessa comida? Jacó falou: só te dou se você me vender o direito de eu ser o filho mais velho, de eu ser o primeiro. Esaú falou: para que me serve eu ser o primeiro? Eu estou aqui morrendo de fome, não me adianta essa primogenitura se eu morrer. Tá feito. Me dá comida e pode ficar sendo primogênito. Na mesma hora, Jacó pegou a comida, deu para Esaú e Esaú comeu. E a Bíblia diz que Esaú também comeu pão, ficou satisfeito. Sabe, a gente fica pensando, o que Jacó fez foi muito errado. Ele podia dar comida para o seu irmão, mas ele se aproveitou que o seu irmão estava com fome para poder pegar dele o direito de ser o primeiro, porque era uma coisa que Jacó queria muito. Mas o que Esaú fez foi muito mais errado. Esaú, ele desprezou a bênção que Deus tinha dado para ele, porque o filho primeiro, ele ficava no lugar do pai quando o pai morresse. Os irmãos, eles tinham que obedecê-lo, ele guiava a família, ele recebia uma bênção especial, né? Então, ele era, assim, um filho escolhido por Deus, porque só Deus tem poder para fazer nascer numa família o filho que Deus quer que seja o primogênito. Então, Esaú desprezou aquilo que só Deus tinha poder para dar para ele. E assim, Esaú foi-se embora, mas a gente vê que Esaú e Jacó, eles não amavam a Deus. Por isso, eles faziam as coisas que desagradavam ao Senhor. Mas Deus, ele ama Jacó e ele ama Esaú. E Deus queria que eles se arrependessem. Deus ama você, Deus me ama. E Deus quer que a gente se arrependa das coisas erradas que a gente faz. Um dia, houve uma grande fome. E Deus disse para Isaac: Isaac, não vai para o Egito, vai lá para Gerar, que é a terra dos filisteus. Fica lá. E ele vai, porque lá tinha comida. E ele leva a Rebeca, sua família, e eles vão para Gerar. Quando ele chega lá em Gerar, o povo de lá, os homens, eles matavam os maridos para ficar com as esposas, se as esposas fossem bonitas. Lá nesse lugar, Abraão tinha estado. E vocês lembram que o rei, ele tinha levado Sara? Então, foi nesse mesmo lugar que Isaac estava com Rebeca. Então, Isaac combinou com Rebeca de dizer que ela era sua irmã, para que não matassem ele. E ele fica lá, mas o rei Abimeleque, que era o mesmo rei que havia pego Sara, e Deus cuidou de Sara, ele descobre que Isaac era marido de Rebeca. E ele vai lá falar com Isaac, e Isaac vai brigar com Isaac. Isaac explica para ele que teve medo, e aí o rei Abimeleque avisa para o seu povo. Ele diz: olha, se algum de vocês fizer algo mal para Isaac ou para Rebeca, vocês vão morrer. Não é para ninguém fazer mal para eles. E assim o rei Abimeleque, ele vai embora e diz que Isaac pode ficar lá nas terras dele. Isaac fica em Gerar e a Bíblia diz que ele começa a crescer financeiramente.
a colheita dele, Deus abençoa ele, os animais, então ele tem muita plantação, ele tem animais, servos, e os filisteus que moravam ali começam a observar e eles têm inveja de Isaac. Isaac, então, ele chama seus servos, porque agora ele tem muito rebanho, né? E ele fala para os servos deles, olha, eu quero que vocês vão e vocês abram aquele poço que meu pai Abraão tinha feito. Abraão, quando esteve lá, ele havia feito uns poços para poder pegar água, né? Para ele, para os animais e lá para o seu acampamento. Então, os servos de Isaac vão abrir o poço, só que os filisteus tinham tapado o poço com pedra, com terra, os poços que Abraão havia aberto. E aí, quando eles finalmente conseguem abrir o poço e ter água, os filisteus vêm e falam para eles que aquele poço é deles, não é de Abraão. E eles falam não, ele diz, não, esse poço é nosso. Isaac, ele vai e manda que eles abram um novo poço. E eles vão de novo, abrem um novo poço e os filisteus falam a mesma coisa. Mas Isaac, ele vai e fala para os seus servos que é para deixar para lá e eles vão abrir agora um novo poço. E deixa, Isaac não briga, não faz confusão, porque Isaac, ele amava o Senhor e ele sabia que Deus iria cuidar dele e que Deus não gosta que aqueles que o amam ficam brigando. Se você ama o Senhor Jesus, não vive brigando, discutindo. E se você puder ajudar, ajude as pessoas. Foi para isso que Deus nos criou, para vivermos em paz, para nos amarmos e para nos ajudarmos uns aos outros. E agora, os servos de Isaac vão abrir um novo poço, terceiro. E dessa vez, os filisteus nem falam nada, eles nem vão lá, eles deixam para lá. Um dia, Isaac estava em Betseba e Deus aparece para Isaac. Deus só tinha aparecido e falado com seu pai Abraão. E agora Deus fala com ele. Isaac fica muito feliz. Ele faz um altar para o Senhor, ele adora ao Senhor e Deus fala assim, Isaac, não tenha medo. Eu vou estar com você. Eu vou fazer de você uma grande nação, como eu prometi para o seu pai Abraão. E por amor a Abraão eu vou fazer isso. Deus amava Isaac. Deus não havia se esquecido da promessa que ele tinha feito para Abraão, que iria fazer da nação dele, dos filhos dele, como a areia do mar, como as estrelas do céu, como o pó da terra. Deus, ele ama você também. Ele não esquece de você. Deus também me ama e ele não esquece da gente. Isaac ficou muito feliz. Resolveu fazer ali seu acampamento para ficar ali. E ele abre agora mais um poço com seus servos e eles ficam ali na terra dos filisteus, ali em Betseba. E o rei Abimeleque vai lá visitar ele e eles dois fazem um acordo de paz. O rei Abimeleque promete que nunca vai fazer mal para Isaac nem para o povo de Isaac. E Isaac promete para o rei Abimeleque também, que nunca vai fazer mal para ele nem para o seu povo. Essa mesma promessa o rei Abimeleque havia feito para Abraão. Olha que coisa legal que Deus estava fazendo na vida de Isaac. Isaac, ele estava muito feliz ali com Rebeca, porque Deus estava ali com ele, Deus estava abençoando, mas havia uma coisa que trazia muita tristeza para o coração deles. É que o seu filho, Esaú, ele havia pego 2 mulheres daquele lugar, 2, e havia se casado com elas. E a Bíblia diz que isso trazia muita tristeza ao coração de Rebeca e ao coração de Isaac também. Esaú, ele não amava o Senhor. Ele fazia aquilo que ele achava que estava certo. E o tempo passou. A Bíblia diz que Isaac, ele foi ficando velhinho e ele já nem enxergava mais. A vista dele já estava ficando bem fraca. E a Bíblia diz que ele manda buscar Esaú
porque ele quer abençoar Esaú antes dele morrer. E ele fala para Esaú caçar e preparar uma comida saborosa com a caça, porque ele vai abençoar. E Rebeca, que estava ali bem perto, Rebeca escuta o que ele fala. Então ela manda chamar Jacó e diz para Jacó que é para ele enganar o pai. Eles vão enganar Isaque. Ela manda que ele pegue lá no rebanho 2 cabritos e ela pega e tira a pele do cabrito, coloca nos braços, no pescoço de Jacó, pega uma roupa de Esaú, manda Jacó vestir e ela fala para Jacó: Jacó, eu vou fazer uma comida saborosa e você vai levar para o teu pai, do jeito que ele gosta. E ele, em vez de abençoar Esaú, ele vai abençoar você, porque ele vai achar que você é Esaú. E Jacó falou: mãe, mas o meu pai vai perceber. Ela falou: não, olha, esse espelho do cabrito, sua mão vai ficar peluda. E com a roupa do Esaú, você vai ficar com o cheiro do seu irmão. E assim, Jacó obedece a sua mãe e ele vai até seu pai. E ele leva a comida para Isaque. Isaque pensa que ele é Esaú. Isaque, então, come aquela comida saborosa, mas Isaque acha ele diferente. Fala assim: suas mãos estão diferentes. As mãos é de Esaú, pelo, mas a voz é de Jacó. O cheiro também é de Esaú. E ele diz: não, pai, sou eu, Esaú mesmo. Sou o teu primogênito. E aí, Isaque come aquela comida e abençoa Jacó com a bênção do filho mais velho. Então, os irmãos de Jacó iriam servir a Jacó. Essa era a bênção do primogênito, né? E quando Isaque come, que Esaú vai embora, que Jacó vai embora, eis que Esaú chega. E Esaú fala: pai, cheguei, vim trazer a comida para o Senhor comer. E ele fala assim: ué, quem foi aquele que eu abençoei? É você, Esaú? Ele disse: é, mas eu já abençoei. Aí ele falou: é meu irmão Jacó. Ele me enganou já por 2 vezes para ficar com a minha bênção. E Esaú falou uma coisa que Isaque não escuta, mas ele diz assim: quando meu pai morrer, ele já está ficando velho, mas quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão Esaú. Que triste aquilo que aquilo que Esaú falou. Sabe? E agora? O que será que vai acontecer com esses irmãos? Será que Esaú, ele vai matar Jacó? Será que Isaque e Rebeca vai ajudar, vai descobrir e vai poder ajudá-los? Olha, esses 2 irmãos, apesar do avô amar ao Senhor e o pai deles amar ao Senhor, eles não amavam o Senhor ainda. O coração deles estava fazendo coisas erradas. Mas Deus, ele queria que eles se arrependessem, como eu já falei para vocês. Que coisa triste que aconteceu com esses irmãos. Por causa da mentira, por causa do engano, por causa da desobediência, por causa do pecado. Nós também fazemos coisas erradas, como eles, quando nós não amamos ao Senhor. Mas a Bíblia diz que todas as coisas erradas que fazemos, que desagrada a Deus, é pecado. E foi por isso que Jesus morreu. Mas se nós confessarmos os nossos pecados a Jesus, se nós nos arrependemos de todo o nosso coração e pedimos para Jesus perdoar os nossos pecados e ser o nosso Salvador, Ele vai fazer isso. Porque Jesus, Ele nos ama. E a Bíblia diz que Ele morreu por mim, morreu por você, por causa desse grande amor que Ele tem por nós. Você já aceitou Jesus? Convida Jesus para vir morar dentro do seu coração. Pede para Ele fazer de você um menino, uma menina diferente, um adolescente diferente. Entregue a sua vida na mão dEle. E se você tem feito coisas erradas, confessa para Ele. Pede para Ele perdoar você e Ele vai te perdoar. Lembra-se que Ele te ama. Você é um presente precioso para Ele. Nós também amamos você. E que Ele abençoe você. Abençoe a sua família, meu querido. E fique com o Senhor Jesus. Amém.